Você se interessa por romances históricos? Como você se sentiria lendo um livro com um super crossover de personagens históricos com personagens fictícios? Essa é talvez uma das melhores características do romance histórico Ivan-Oé, de Walter Scott, publicado pela primeira vez em 1820. Ivan-Oé se passa na Inglaterra do século XII, durante o reinado do rei Ricardo I, que é ninguém mais ninguém menos do que Ricardo Coração de Leão. A história começa com Wilfred de Ivan-Oé retornando para sua terra natal após ter sido deserdado por seu pai, Cedric, por ele ter se apaixonado por Lady Rowena, que era uma protegida do seu pai. O seu pai, na verdade, queria que ela se casasse com um nobre saxão. Casamentos entre os nobres eram frequentemente arranjados por motivos políticos e como uma forma de consolidação do poder. Então, esse romance do Ivan-Oé com a Rowena acabava representando um desvio dos interesses e das expectativas sociais que existiam para ela. E um outro motivo para o Cedric deserdar o Ivan-Oé foi que ele apoiou o rei normando, o Ricardo Coração de Leão, nas cruzadas. Ele inclusive acompanhou eles. Mas apesar de ter sido deserdado, o Ivan-Oé retornava querendo retomar sua posição social e provar o seu valor. Por isso, ele se inscreveu num torneio de justa. E lá, ele assume um disfarce e passa a ser o Cavaleiro Desconhecido. As habilidades excepcionais de Ivan-Oé não passaram despercebidas nesse torneio. E ele estava começando a vencer um monte de cavaleiros normandos e rapidamente foi ganhando fama. Isso atraiu a atenção de muitas pessoas, inclusive do príncipe João. O príncipe João era o rei regente naquele período, já que o rei Ricardo I, o Ricardo Coração de Leão, havia sido capturado no seu retorno das cruzadas. Ele havia sido capturado pelo rei Leopoldo da Áustria. O príncipe João era um cara ambicioso e muito corrupto. E vendo a destreza do Ivan-Oé, queria atrair ele para suas tramas. Nesse torneio, Ivan-Oé acaba se encontrando com o servo saxão Gurth e também acaba conhecendo um habilidoso arqueiro, Locksley, que é ninguém mais ninguém menos do que Robin Hood. Logo eles fazem uma aliança e Robin Hood e seus Merry Men se tornam aliados do Ivan-Oé e se unem a ele para os desafios que estão por vir. O pai do Ivan-Oé, Cedric, como eu já havia dito, tinha planos para Lady Rowena. Ele havia prometido a Lady Rowena em casamento a Athelstan, um nobre saxão. Porém, o Ivan-Oé estava disposto a lutar por esse amor e superar esse obstáculo. Enquanto isso, o cavaleiro templário Brian de Bois Gilbert... Gente, tem cavaleiro templário nessa história. Tem como ser ruim? Bom, o Brian se apaixona por uma judia, a Rebecca. E aqui tem um elemento muito interessante dessa história, que vem à tona. A sociedade medieval dessa época tinha um grande sentimento antissemita. Então, os judeus são tratados na história de uma forma muito cruel. Eles são escorraçados, assim, é uma coisa meio bizarra, assim, a forma como eles são tratados. Logo, esse romance entre a Rebecca e o Brian gera uma tensão maior aí para o nosso enredo, para a nossa história. No clímax da história, o Ivan-Oé é capturado e preso pelos normandos e condenado à morte. E então seus aliados, Lady Rowena, Rebecca, os Merry Men, Robin Hood, todos se unem para salvar ele. E eu não vou dar mais nenhum detalhe dessa história e para você saber o que acontece no final, você vai ter que ler o livro. Ivan-Oé foi escrito durante o período da Revolução Industrial na Inglaterra. Era um período de grandes transformações sociais e econômicas para a sociedade inglesa. Por isso, se nota que talvez Walter Scott estava com uma certa nostalgia do passado e um interesse de renovar a história. Por isso, ele começa a escrever romances históricos, sendo Ivan-Oé um dos seus principais. A obra também explora temas universais, como a justiça, coragem e lealdade. E isso é muito interessante. Porque a justiça, a gente consegue ver um forte sentimento de justiça no Ivan-Oé quando ele vê a questão da forma como os saxãos eram tratados pelos normandos. E esse é um elemento muito interessante na história. Contextualizando vocês, saxãos e normandos eram grupos étnicos. Os saxãos eram um povo germânico que se estabeleceu nas Ilhas Britânicas após a queda do Império Romano.
Eles se tornaram a população nativa da Inglaterra e são conhecidos por suas tradições, sua cultura e pelo seu idioma, o inglês antigo. Já os normandos eram descendentes dos vikings, os nórdicos, e eles se estabeleceram na região da Normandia, na França. Comandados por Guilherme o Conquistador, os normandos invadiram e conquistaram a Inglaterra no que ficou conhecido como a Conquista Normanda. Esse domínio dos normandos sobre os saxãos acabou alterando o curso da história inglesa e é um aspecto muito importante em Ivanhoé. Desde o início do livro, a gente vê essa tensão que existe entre os saxãos e os normandos. E quando a gente está falando de uma situação tão tensa como essa, né? Então, os normandos entraram na terra deles, dominaram eles, existia ali um ódio mesmo, e a gente vê isso desde o início do livro, um sentimento de ódio que os saxãos tinham pelos normandos, pela situação a que eles estavam, né, condenados a viver, sob o domínio dos normandos. E, inclusive, um ponto que eu trouxe aqui, que eu retorno para vocês lembrarem, é que o rei Ricardo do Coração de Leão era um rei normando. Então, nisso também existia ali uma antipatia do pai do Ivanhoé, Cedric, que acabou sendo um fator determinante para ele ter deserdado o Ivanhoé. Falando sobre outro aspecto que Walter Scott trouxe para sua obra, temos a coragem. Bom, a gente está falando de uma história com cavaleiros, batalhas, lutas, e é claro que a coragem é um elemento muito importante quando a gente está falando desse contexto. Mas uma coisa que eu destaco aqui é que as mulheres também tiveram uma participação e demonstraram a sua coragem em várias situações. Inclusive, a Lady Rowena, em todo o livro, é muito fiel a Ivanhoé. Existia ali um romance de fato entre os dois. Ela era muito leal a ele. E ela também demonstrou muita coragem, sendo uma das participantes no resgate do Ivanhoé. Sobre lealdade, esse é um aspecto muito legal da obra, porque os personagens que são aliados, que possuem uma relação entre si, são realmente muito leais um ao outro, como o Ivanhoé e Robin Hood, o Ivanhoé e o rei Ricardo, a Lady Rowena e o Ivanhoé, como eu acabei de dizer. Walter Scott nasceu em 1871 na Escócia. Lá ele estudou direito e iniciou sua carreira como advogado. Mas sua grande vocação e paixão sempre foi a literatura. Ele, além de escritor, também foi poeta e editor, sendo um dos fundadores da revista literária The Edinburgh Review. Scott é amplamente conhecido como um dos pioneiros do romance histórico, sendo Ivanhoé uma das suas principais obras. Ao longo da sua vida, ele enfrentou diversas dificuldades financeiras, mas ele conseguiu quitar suas dívidas através do seu trabalho literário. Ele faleceu em setembro de 1832 nas Terras Baixas da Escócia. Em Ivanhoé, a introdução e retratação de personagens históricos de uma forma romântica, como são Robin Hood e Ricardo Coração de Leão, acabou por transformá-los em ícones históricos e personagens do folclore britânico. Ivanhoé também foi adaptado para o teatro e para o cinema, o que ajudou para aumentar sua popularidade e legado. Outro elemento importante na história são as descrições detalhadas do cenário medieval. Walter Scott, através das suas descrições do cenário medieval, de fato consegue nos transportar para aquele cenário. Isso é muito interessante, porque não é uma descrição num nível detalhado que se torna uma coisa chata, mas é uma descrição que te faz imaginar naquelas situações, nos castelos, nas florestas, nos bosques, ali em todo... Porque esse é um livro também que tem muita viagem. Os personagens viajam e eles andam, né, por bosques, por estradas. E essa é uma característica muito interessante. Ele, de fato, consegue nos transportar para esses ambientes. O sucesso de Ivanhoé ajudou a popularizar o gênero do romance histórico. E ele até hoje é reconhecido como uma das principais obras da literatura inglesa. Você já leu Ivanhoé? Ou ficou com vontade de ler? Me conta aí nos comentários, eu vou adorar interagir com você. Ah, não esquece de deixar o like, hein? Se inscreve aí, ative o sininho, um beijo e até o próximo vídeo.